Excelente noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um treinamento de alta conversão comigo e com a Carol. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, Lê, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria. E hoje a gente vai falar o como fazer para ter uma agenda cheia, né? Exatamente. A gente vai revelar esse segredo. Eu sou a Letícia Pessoa, estou há 4 anos na F5 Estratégia, diretora de projetos, time de CS, especialista em vendas, já estive à frente do time comercial, então a gente vai poder compartilhar bastante aqui algumas técnicas que ajudam na conversão dos seus leads. Exatamente. Eu sou Carolina Rufino, para quem ainda não me conhece, sou diretora de performance aqui na F5. Já estou aqui também há 4 anos, já passamos pelo time de CS, já fomos gestoras de projeto, sempre muito vinculadas à experiência do cliente, atendimento do cliente. Então, eu tenho certeza que se você estiver aqui com a gente, você vai tirar bastante insight aí para melhorar o faturamento da sua empresa. Perfeito. Então, peguem papel e caneta. A Carol vai separar já aqui algumas perguntas para a gente iniciar a reflexão do que nós estamos fazendo hoje, né, Carol? Como está sendo praticado esse atendimento, essa cadência já no dia a dia? Exatamente. Antes de a gente iniciar as perguntas, eu queria trazer uma breve introdução. O que a gente vai ver hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do cenário atual. O que é atendimento e abordagem de leads hoje em dia, né, Lê? O funil na prática. Será que eu estou olhando para o lugar certo dentro dessa jornada de cliente, né? A abordagem em si, cadências e gatilhos. Então, é um overview mesmo para quem já participou de alguma mentoria nossa. A gente sempre traz algum novo insight, mas para você que está assistindo pela primeira vez, aqui tem o ouro mesmo. É um passo a passo, a gente aborda tudo que você precisa saber para começar a converter, caso ainda não esteja convertendo, ou aumentar os resultados aí na ponta, caso você já tenha resultados expressivos, tá bom? Então, antes de a gente iniciar para a teoria, eu queria que vocês pegassem papelzinho e caneta. A gente é uma empresa de tecnologia, mas nós amamos papel e caneta, né, Lê? Sim, com certeza. Isso faz toda a diferença para a fixação, memorização do que a gente vai compartilhar. Então, peguem papel e caneta e estejam juntos com a gente aqui durante a nossa aula de hoje. Exatamente. E o papel e caneta está diretamente ligado ao comportamento de consumo dos anúncios, né, Lê? Exato. Quando a gente pede para pegar o papel e a caneta, é para a gente conseguir aterrar as ideias, concentrar, prestar atenção no que está sendo passado, porque hoje em dia nós estamos em um momento de excesso de informações, a gente é bombardeado de informações o tempo todo, então é muito importante que a gente se concentre ali nas anotações. Se vocês puderem mandar aqui no chat pra gente, quem já tá com o papelzinho, vamos aguardar uns segundinhos aqui. Enquanto isso, vou compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui agora, tá? Aqui no auditório ao lado, Fernando Machado está ao vivo no nosso Instagram, comemorando o resultado de um cliente muito importante para a gente, que esse mês faturou R$1 milhão com a nossa metodologia. E lógico, com muito empenho e trabalho da parte dele também, né? Muita estratégia, muita gestão. Então, daqui a pouquinho, provavelmente, ele vai invadir aqui a nossa sala para conversar um pouquinho com a gente também, tá bom? Vamos lá, então? Podemos iniciar? Eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês e eu gostaria que vocês conversassem com a gente. A primeira delas é: para a gente falar de agenda cheia e faturamento, né, na nossa clínica, como é a estrutura do seu atendimento hoje? Você tem uma pessoa exclusiva para atender os leads? Essa pessoa tem mais de uma função? Você usa inteligência artificial? Por favor, anotem e compartilhem com a gente no grupo, no nosso grupo de atendimento, para que o nosso time também consiga acompanhar o momento de cada um de vocês, tá bom? Se quiserem tirar alguma dúvida aqui também, é só levantar a mão. Como é a estrutura do seu atendimento hoje? Na sequência, então, qual é a sua taxa atual de comparecimento das pessoas que agendam contigo? Qual o percentual que comparecem até a clínica? Anotaram? Qual é a forma que vocês fazem a gestão desses leads hoje? Tem algum software de clínica? Vocês utilizam um CRM, uma planilha? Não tenho noção do que você está falando, Carol.
E por último, e talvez a mais importante de todas, qual a sua rotina de gestão em relação à jornada do lead que está entrando na sua clínica? Você delega essa responsabilidade para um gerente, para a própria CRC? Você faz esse acompanhamento na unha? Você participa das reuniões de fechamento com a agência? Conta um pouquinho para a gente. Pode abrir seu coração aqui, principalmente lá no grupo, para o time entender um pouquinho do contexto de vocês. Por favor, se puderem mandar no chat quem já fez, rapidinho. Enquanto isso, pode introduzir, Lê. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal poder preencher. Estamos com Luciana aqui com a gente, Oral Unique Alta Floresta. Temos aqui algumas pessoas participando conosco. Natália. Bom, pessoal, então, o que o tráfego faz, né? E o que a gente precisa entender quando a gente está na linha de frente do atendimento? O tráfego pago, ele é um impulsionador daquilo que nós estamos já fazendo habitualmente. Então, o tráfego está gerando oportunidades, ele está gerando visualizações no Instagram. E a gente precisa entender como a gente vai conduzir cada uma dessas oportunidades, porque elas são muito valiosas, né? Já que nós estamos pagando por cada uma delas, para a gente tirar o melhor proveito. A gente sempre compartilha que a gente nunca tem 100% de taxa de aproveitamento, né, Carol, das oportunidades que chegam até a gente. E a responsabilidade é nossa de conseguir extrair e conduzir da melhor forma essas pessoas para o fundo de funil, que é o momento da venda. A gente vai falar sobre como funciona a jornada de compra, mas nesse momento inicial, a mensagem que a gente quer passar é que quem transforma oportunidade em faturamento é o atendimento. É a forma como essa pessoa vai se sentir quando ela ser acolhida ali pela primeira mensagem que ela recebeu. É a forma como a gente deu um oi, é a oratória. Então, vocês que são os nossos clientes, a gente já compartilhou com vocês o curso de oratória. Quem ainda não assistiu, pode pedir de novo acesso ali no grupo ou relembrar como acessa, porque no curso de oratória a gente fala sobre entonação da voz. Se eu tô falando baixinho, eu vou afastar essa pessoa, eu vou estar com uma energia baixa. Cabe em alguns momentos eu falar baixinho, a depender do objetivo que eu tenho, mas em um momento de venda, no momento de atender o lead, eu preciso ter energia, vontade, sorriso no rosto, falar com a voz firme, trazer, principalmente mesmo, energia nesse atendimento, porque a gente está querendo que a pessoa seja atraída pela forma como nós estamos nos comunicando, e não que ela seja repelida, né? Imagina, Carol, eu te mando uma mensagem falando que eu estou interessada em fazer o tratamento de lentes na clínica ali que você está trabalhando. E daí eu recebo uma mensagem sua triste, baixa. Como que eu vou me sentir? Né? Será que eu vou retornar a mensagem empolgada? Será que eu vou falar com o concorrente? Dar uma chance a mais para o concorrente? Então, muda muito a forma como eu estou falando com essa pessoa ali no WhatsApp. Aqui a gente tem falado muito nessa semana e nos últimos meses, o nosso CEO tem compartilhado muito essa estratégia de cadência multimídia, né? De utilizar imagem, áudio. Depois a gente vai falar bastante sobre isso, mas a ideia aqui é justamente em explicar a importância da proximidade e da vontade nessa comunicação e atendimento inicial. Exatamente, são pessoas, né? A venda ela acontece entre duas pessoas. Então, para que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo final, nós precisamos, antes de tudo, saiu venda. Gente, essa empresa está movimentada hoje. Não sei se vocês conseguem ouvir, né? Tá tocando nosso sino aqui. Então, antes de tudo, né, a gente precisa se conectar com aquela pessoa, com a dor dela mesmo, né? Ou com o objetivo dela, para que a gente seja o meio. Não só seja o meio, mas para que ela sinta, num primeiro momento, que nós somos a melhor opção ali para o momento dela. E existe, inclusive, você, CRC, que está nos assistindo, um embasamento. Aliás, vários embasamentos, né? Tem PNL, neurociência, várias coisas que a gente pode trazer
mas existe uma teoria chamada teoria do pico-fim. E desde que eu descobri ela, eu trago ela em todos os treinamentos e mentorias porque ela faz muito sentido. Existe aquela frase muito comum que é: a primeira impressão é a que fica. Com certeza vocês já ouviram por aí, né? E a teoria do pico-fim, ela traduz exatamente essa frase tão comum aqui no Brasil, né? O que ela significa? Ela mostra que a experiência de um cliente, ela é marcada pela primeira impressão ou a última impressão. Então, independente de todo o restante que acontece no decorrer dessa jornada, né? Pode durar meses, inclusive. O que vai marcar a experiência dela é a primeira impressão que vai ficar. E o final, né? O ponto final dessa jornada. Então, você, CRC, você é responsável pela impressão que a clínica, que a empresa, né, está passando para cada um dos leads que chegam até o seu WhatsApp. Então, é muito importante a gente lembrar que, por mais que a gente tenha um volume, né, de leads para atender, em sua grande maioria, para aquela pessoa que está do outro lado, é a primeira experiência, muitas vezes, com a clínica, ou a segunda, ou a terceira, enfim, mas é o momento que ela está buscando de confiança contigo. Então, internalizem isso de coração mesmo. Teoria do pico-fim. A minha responsabilidade é transparecer, né, representar a cultura de acolhimento e humanização da empresa que eu trabalho, que eu represento. Perfeito, Carol. A gente pode compartilhar diversas técnicas, teorias, como a gente está trazendo para vocês. E no final, gente, o que vocês precisam estar atentos é justamente isso que a gente está falando desde que a gente começou aqui o nosso treinamento. Estamos falando com pessoas, sentimentos das pessoas, como elas vão se sentir, como a gente está falando ali com elas. Então, é mesmo muito importante cada uma das palavras que a gente vai escolher utilizar, a energia, o tom de voz. E parece até óbvio, né, Carol, isso que a gente está falando, mas quando a gente abre os grupos não, as conversas individuais para olhar os atendimentos, o que está sendo feito, a gente encontra os mesmos erros. Os mesmos erros, gente. A gente entra para fazer uma análise do atendimento, identificar qual está sendo o gargalo ali, e a pessoa está enviando uma mensagem repetida para o lead. A pessoa enviou uma mensagem e nunca mais voltou para falar com o lead. A pessoa sequer chamou o lead pelo nome, né? Enviou uma mensagem padrão, enviou uma mensagem robotizada, automatizada. Então, são esses detalhes, e como a Carol estava compartilhando, é a forma como a gente vai fazer a pessoa se sentir nesse início do atendimento, no acolhimento inicial, que vai fazer com que ela dê uma chance pra gente para desenvolver esse relacionamento e posteriormente acontecer a venda, ou não, ou priorizar o concorrente, né? Então, é muito importante a gente estar atento a estes detalhes, que é o que vai fazer com que a pessoa se aproxime da gente ou se afaste mesmo. Exatamente. E agora eu queria falar com o dono da clínica. Muito acontece frequentemente da gente receber feedbacks, né? E faz parte do processo. Nós amamos feedback, inclusive. Conversem com a gente. Mas muitos feedbacks superficiais de: o lead está desqualificado. Essa semana só lead desqualificado. O lead perguntou preço. O lead não sei o quê. O lead não responde. E aí, gente, vou contar para vocês o que a gente interpreta quando a gente abre o CRM, né, Lê? Vocês estão vendo aí um pouco da nossa tela. Então, aqui, enquanto especialistas, o que a gente enxerga? O lead não responde. O que tem no CRM dentro das conversas? Foram feitas uma ou duas tentativas, né? Lembrando que também na pirâmide de Chat Homes, né, ela mostra ali pra gente um estudo de mercado também, que apenas 2 ou 3% das pessoas que entram em contato com a gente estão preparadas para compra. Então, se eu faço 1 ou 2 atendimentos, se eu acho que todas as pessoas que chegam estarão preparadas para compra, eu vou estar descartando mais de 90% do investimento em leads, né, que a agência está entregando, mas que a clínica está fazendo. É um investimento. Eu estou levando pessoas com potencial de interesse para que seja convertido aí na ponta. Então, essa cadência de 1 ou 2 contatos não justifica, né, o lead desinteressado. Na verdade, muito provavelmente, a gente não atendeu essa pessoa o suficiente,
seja em número de contatos ou ainda com a estratégia ideal para a gente conseguir converter ela do ponto A para o ponto B. Tem uma analogia que é muito legal de se fazer, além da do relacionamento, que a gente já vai chegar nela também, né, Lê? Que é a do guia turístico. A gente que está à frente do atendimento, a gente tem que se ver como um guia turístico. Essa pessoa chegou para você querendo chegar no destino final, que é a prótese protocolo. Beleza. Antes dela chegar na prótese protocolo, ela passa por inúmeras dúvidas, né? Objeções dentro da cabeça dela. E qual que é o nosso papel enquanto guia turístico dentro desse atendimento? No primeiro momento, eu preciso entender, beleza, qual o momento dessa pessoa? Se eu sou guia dessa pessoa na Disney, qual o momento dela? Ela já veio aqui antes? Ela sabe falar inglês? Ela gosta da comida americana? A gente tem que fazer um processo investigativo, né, para entender o que eu vou falar com ela. Qual a linguagem que eu vou usar com ela? Beleza. E depois disso, de entender o momento que essa pessoa tá, a gente precisa guiar essa pessoa do ponto A que ela está, por exemplo, não sabe o que é uma prótese protocolo, só sabe que tá com falta de dentes na boca, até o momento que ela vai para o fechamento do tratamento. Então, percebam que é nosso papel guiar essa pessoa no atendimento. Ah, você não sabe o que é uma prótese protocolo? Eu vou te explicar o que é uma prótese protocolo. Eu vou te mostrar que existem pessoas que já fizeram o tratamento e não sentiram dor. Eu vou te mostrar o porquê você tem que fechar aqui com a minha clínica. E assim a gente vai conduzindo. O processo de atendimento é um processo de condução, não é reativo. Nós precisamos ser estratégicos e muito proativos, né, Lê? Perfeito. E aí, tem alguns que eu vou passar aqui rapidamente também, que é, esse lead não tem perfil. E aí a gente vai ver a foto do lead, é um senhorzinho ali tem os 3 dentes da frente na boca, Ou às né? vezes ele colocou a foto do neto. Uma criança. Não tem perfil. Gente, na verdade, a gente só, muito provavelmente, não explorou o suficiente para entender qual o momento dessa pessoa e o que eu preciso falar para conseguir levar ela, né, de um lead a um potencial cliente. Só perguntou preço. Agora, essa daqui... Vamos conversar um pouquinho sobre essa, Lê? Gente, o mercado de odontologia, na verdade, hoje a gente pode dizer que a concorrência abriu, né, aumentou para a maioria dos nichos. Mas o mercado de odontologia, especificadamente, é muito concorrido. Vocês sabem, existem muitas clínicas com diversos diferenciais, seja uma franquia, seja um consultório, né, particular, enfim. Existem muitas opções hoje em dia. E é natural, virou um padrão de comportamento a gente perguntar num primeiro momento qual é o preço. Só que, na verdade, é meio como se eu estivesse falando, oi, tudo bem? Bom dia. É meio que automático. Então, não quer dizer que essa pessoa só quer saber do preço. O que essa pessoa está querendo dizer por trás é o que você tem para me oferecer? Vamos explorar um pouquinho mais? Perfeito. E a gente, muitas vezes, não questiona, né? Tem uma outra que, às vezes, a pessoa fala assim, eu não vou fechar contigo porque eu encontrei um outro lugar que é mais barato. E a gente não traz a pergunta de volta, né? Entendi. E o que neste lugar é oferecido? Porque quando a pessoa começar a descrever o que neste lugar é oferecido, consequentemente, de forma natural, você já vai conseguir quebrar essa objeção e argumentar em cima daquilo que é ofertado, porque você vai ter na ponta da língua os seus diferenciais. Exatamente. Aí tem um também que é sumiu, esfriou. Esse lead esfriou. Muito provavelmente não houve uma cadência de nutrição, ou ainda que exista, provavelmente você pode estar pegando o script que a gente manda e fazendo um copia e cola. Então, não teve uma interação real, né? Não teve uma conexão. Então, por que, dentre tudo que essa pessoa tem que fazer no dia, por que ela vai querer abrir a conversa e responder, né? É o nosso papel, esse protagonismo de... É quase como um jogo, né? O que eu vou fazer agora para prender a atenção dessa pessoa? E, por fim, não compareceu. O que é o não comparecimento, Letícia? O não comparecimento está muito relacionado à falta de valor que a gente não conseguiu gerar ali, né, no início do atendimento, a falta de conexão. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma muito assertiva na construção desse relacionamento para a pessoa confiar em ti. Então, não, eu confiei no que a Carol está me falando, eu vou comparecer ali na clínica porque
eu estou confiando na palavra dela e eu não quero decepcionar a Carol, né? Exatamente. Porque elas já estão em live agora e nós estamos invadindo aqui. Gente, temos um convidado Olha muito o nosso especial. CEO aqui. Fala, meu pessoal. A gente estava em live agora, estamos comemorando o faturamento de uma das clínicas. R$1 milhão, você acredita? R$1 milhão. E a gente estava falando sobre os criativos. Já liberaram aqui o pack dos criativos, não? Ainda não, Então- deixamos pra você. Então, show de bola. Comenta aqui. Tem uma live rolando lá no Instagram que vocês vão poder assistir. Mas comenta no chat aqui também que a gente vai mandar um pack de criativos para todo mundo que está na live para saber que criativo pode me ajudar a vender. E você que estava assistindo a live agora vai ficar com essas duas maravilhosas aqui. A nossa diretora de projetos, que é a Letícia, a nossa diretora de performance, que é a Carol. E elas vão seguir um treinamento de como que eu atendo esse lead. Não adianta nada eu gerar demanda e não saber... Converter. Muito bom. Então eu vou distribuir os microfones aqui. E boa sorte, boa live. Vou botar um microfone aqui. Sejam bem-vindos. Outro aqui. Obrigada, E agora a Fê. nossa audiência lá do Instagram continua com vocês também. Obrigada, pessoal que está com a pessoal. gente em casa aí no Meet, os nossos parceiros, obrigado pela confiança. Contem com a F5 e boa transmissão. Valeu! Sejam muito bem-vindos, então. Camille, nossa social, a gente coloca o microfone aqui? Colocamos. Um minutinho, então, gente. Ao vivo aqui, hein? Pode ser qualquer um dos dois? Tem algum específico, Camille? Tudo? Então Tá. Vamos colocar todos de garantia. Melhor Pessoal, sobrar do nossos que clientes, faltar. um minutinho que nós estamos só nos ajustando e a gente já vai continuar. Então, a gente trouxe aqui alguns dos problemas que nós encontramos, para quem está chegando agora, que nós encontramos quando a gente descarta uma oportunidade antes da hora. Nós temos uma cadência que a gente vai apresentar mais para frente ali para vocês, com bastante clareza do que a gente faz, então, em cada um desses pontos de contato, tá? Para vocês poderem ver de forma visual, que a Carol estava falando sobre a pirâmide Chat Homes, é essa pirâmide aqui. Então, ela mostra, né, que apenas 3% dos leads estão prontos para comprar agora. Isso significa que nós precisamos trabalhar na qualificação dessas pessoas mesmo. O que isso significa, Letícia? Aumento de nível de consciência. Quando eu estou comprando qualquer tipo de produto, desde uma televisão, a um tênis, a uma lente, a um protocolo, a uma faceta, eu preciso ter mais conhecimento sobre esse produto para tomar a decisão de adquirir, né? Não tem como eu decidir, Carol, chegar ali hoje em uma clínica, mal conheço o doutor e como vai funcionar o processo de implante ou de lente e tomar a decisão no mesmo dia de fazer aquela compra. Até mesmo porque vai ser um investimento alto. Então, a gente inicia essa jornada aumentando o nosso nível de conhecimento sobre o procedimento. Conheço depois os concorrentes, com quem que eu posso fazer esse procedimento e depois de entender as diferenças entre cada uma dessas empresas que eu conheci, daí sim eu vou tomar a decisão de comprar. E adivinha quem vence? Quem vence, gente, é quem conseguiu se conectar comigo, quem conseguiu se conectar emocionalmente, quem conseguiu ver confiança na palavra que eu estou trazendo e naquilo que eu estou falando, tá? Então, antes de mostrar para vocês aquele outro slide mostrando da quantidade de pontos de contato, eu só vou avançar para mostrar para vocês esse slide aqui falando da jornada de compra, tá? Então, é esse aqui, ó. Percebam que a jornada, ela não é linear. Eu decidi que eu quero comprar hoje uma televisão, eu fui na loja, na primeira loja que eu encontrei, comprei a televisão. Eu vou começar pesquisando marcas, pesquisando pelos tamanhos disponíveis, pesquisando pelas lojas que eu posso adquirir. No meio de tudo isso, eu estou vivendo uma rotina e um dia a dia normal. Eu estou indo trabalhar, eu estou resolvendo prioridades com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos. E eu defino, semana a semana, o que é uma prioridade para aquele momento. Então, quando a gente está falando sobre trabalhar resgate, trabalhar com leads que estão na base, que a gente sempre traz para vocês nos nossos treinamentos, a gente está falando sobre resgatar uma pessoa que agora ela pode estar mais preparada para avançar nessa jornada de compra. A pessoa pode ter recebido
algum dinheiro que estava ali parado. O filho pode estar disposto nesse momento a ajudar o pai ali a realizar o sonho do implante. Ele quer dar um presente pro pai porque o aniversário do pai está chegando. Diversas situações podem acontecer na vida daquela pessoa que faz com que ela esteja mais preparada para comprar no novo ponto de contato que nós vamos fazer. E a gente precisa criar uma sensação de familiaridade dela com a empresa de vocês, para que ela sinta confiança em avançar mesmo nessa jornada, né, Carol? Eu vou voltar ali para eles poderem ver aquele slide que está mostrando justamente a quantidade de pontos de contato que as pessoas costumam fazer. Olha isso aqui, gente. 8% das pessoas, a maioria, para aqui, ó, no primeiro e no segundo contato e abre mão de quase 60% das vendas disponíveis. Esse gráfico, ele é um estudo que foi feito com dados nacionais, mostrando que a maioria das vendas acontecem a partir do 5º ponto de contato em diante. Ou seja, familiaridade. Eu conheço a empresa, eu conheço a Carol, eu estou criando confiança, ela está me explicando sobre o que é feito, sobre o procedimento. E a partir desse ponto de contato, olha aqui, com 5 contatos a gente tem 14% já de conversões. Com 6 contatos, aumenta para 15%. Olha ali, a partir do 8º ponto de contato, a gente aumenta a probabilidade acima de 14% de conversões. Ou seja, a gente parou antes disso, a gente fez 1 ou 2 tentativas e ainda de forma fria, né, Carol? Oi, boa tarde, tudo bem? Jogamos fora aquelas pessoas. Mesmo. E não é por maldade, é porque a concorrência tá alta, os anúncios acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo que eu converti aqui na clínica da Carol, eu converti na clínica da Camille também, tá aqui junto com a gente. E aí, a Carol me mandou mais mensagens, eu dei prioridade para responder a Carol. E não é por mal. Eu esqueci que eu tinha enviado mensagem para Camille depois de converter em 2, 3, 4 anúncios simultaneamente, além daquilo que eu estava compartilhando antes da questão da rotina mesmo, né, Carol? Quantas decisões a gente não toma por dia? Uhum. Não é por mal, né? Não é por mal. Não, a gente está sendo bombardeado além de informações de decisões, né? A gente vive uma rotina muito acelerada hoje em dia e isso não pode ser desconsiderado, muito menos utilizado como uma desculpa, né, para que eu não converta essa pessoa, não direcione essa pessoa. Antes do Fer entrar, eu queria que você voltasse ali no que a gente estava falando de CRM, porque tem o ponto principal que eu gostaria de trazer, principalmente para os donos de clínica, que é um dado extremamente importante. 80% das vezes que a gente categoriza um lead como desqualificado, na verdade, a gente não está fazendo o atendimento como deveria estar sendo feito. 80% das vezes não é desqualificação, gente. É falta de estratégia no processo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Então a F5 está tirando a responsabilidade da qualificação dos leads. Não, pelo contrário. Inclusive, a gente otimiza, às vezes vai ter um CPL mais alto, vai ter um público que a gente vai testar que pode ser que esteja desqualificado, né? Isso faz parte do processo também dentro da gestão de tráfego. Mas eu acho que vale trazer um pouco do contexto também da jornada da pessoa dentro da plataforma do Meta, por exemplo, para entender que o mínimo de qualificação ela tem. Quando a gente sobe um público ali dentro do gerenciador, eu vou falar um pouquinho de tráfego, mas bem superficial, só para a gente ter um contexto, né? A gente seleciona um público específico. Então, eu seleciono uma parcela desse público. Eu escolho qual é a faixa etária, eu posso escolher gênero, eu escolho a localização. Eu também posso escolher interesses específicos. Isso dentro de público, né? O tipo de pessoa que eu quero atingir. Além disso, eu ainda consigo selecionar se eu quero o pessoal do Facebook, se eu quero o pessoal do Instagram. E, além de tudo, eu tenho o criativo, que é a parte visual, né? A artezinha ali que fica aparecendo pra gente como patrocinado. E ali eu faço a maior parte da qualificação dessa pessoa. Então, pensem na jornada toda. Eu coloquei lá pro gerenciador. Eu quero pessoas acima de 50 anos que moram dentro desse raio, que estejam dentro de um contexto do agronegócio.
Beleza, ele já vai direcionar para essa pessoa. E, além de tudo, a imagem que eu tenho disso é uma oferta sobre implantes, né? Sobre a prótese protocolo, falando, está cansado de sorrir, quer sorrir sem medo, enfim. Já pegando no gancho dessa pessoa. Então, eu já filtro. Tem alguns ainda que a gente fala, né? Você de Arapongas com mais de 50 anos. Então, percebam que já existe essa qualificação. Esse já é o nosso trabalho, a gente já faz isso. Então, o mínimo de qualificação essa pessoa tem. O que acontece muitas vezes? Chegaram 300 leads ali na clínica. Não tivemos nenhum fechamento. Gente, isso simplesmente não existe. Dentro do gerenciador, pelo menos dentro das campanhas da F5, né? É muito difícil que isso aconteça, tá? Eu acho importante esse contexto para a gente entender um pouquinho também que às vezes a gente pode fazer um teste, né? Testar uma nova abordagem para que a gente consiga melhorar os nossos resultados. Perfeito. Carol, como é que funciona, então, a analogia do relacionamento? Essa é famosa, né? Desde o nosso primeiro treinamento, a gente traz ela aqui. Gente, quando a gente fala principalmente do nicho de saúde, né? Toda vez que a gente vai passar o cartão, pagar um boleto, enfim, tomar uma decisão de compra, a gente precisa estar muito certo disso. A não ser que seja alguma coisa de um ticket muito baixo, né? Então, vamos pegar a maior parcela aqui dos nossos clientes, né? E vamos falar de prótese protocolo. Nós estamos falando aí de pessoas que estão há 20, 30 anos, muitas vezes, juntando um dinheirinho, né? Sofrendo ali com a falta de dente, com a dor na boca, para conseguir atingir esse grande sonho. E a analogia do relacionamento traz essa jornada de compra como uma jornada amorosa. Então, pense bem, eu me interessei aqui pela Camille. Vi a Camille passando, me interessei pela Camille. Eu vou chegar na Camille e chamar a Camille pro casamento? Camille, você aí, quer casar comigo, Camille? Não faz sentido, né? Ainda que a intenção seja boa, ainda que eu tenha princípios, valores, ainda que eu seja a pessoa mais legal do mundo, mais carinhosa, mais apaixonada, eu vou repelir a Camille. A não ser que a Camille esteja muito carente também, pode ser que dê certo, né? Mas no processo natural, a gente expele, porque existem etapas, gente, existem etapas a serem cumpridas. Então, primeiro eu vou me apresentar, vou me aproximar, vou gerar valor, vou fazer um rapport, vou falar sobre o céu bonito com a Camille, vou falar sobre a camisa bonita da Camille, para depois a gente aprofundar a nossa relação. E o mesmo acontece na jornada de compra. Então, no primeiro atendimento, a gente não vai chegar chamando a pessoa para avaliação, ou pior, né, mandando um PDF ali com valores. O que a gente vai fazer? A gente vai se conectar. Tem uma frase muito boa que é: antes de ser interessante, nós precisamos ser interessados. A venda é sobre o outro. Eu preciso estar interessado pela pessoa para que ela veja valor em qualquer coisa que seja que eu vou ofertar a partir daí. Então, dentro da jornada de um relacionamento, né, Lê? Cada etapa existe uma ação. E o mesmo acontece numa jornada de compra. Para cada etapa existe uma mensagem, existe uma ação, existe uma expectativa, né, a ser atingida para que eu possa avançar na proximidade com essa pessoa, ao invés de repelir essa pessoa. Exatamente. A gente pode pensar de forma prática mesmo. Como acontece com a gente, né? Com quem que a gente se sente mais confortável para falar sobre nós mesmos? É sobre a pessoa que está perguntando mais sobre a gente, né? Então, se a Carol está interessada em mim, está fazendo perguntas sobre o que está acontecendo na minha vida, como eu estou me sentindo, eu vou sentir vontade de compartilhar com ela. Agora, se a Carol chega falando sobre ela, não está disposta a me ouvir, não quer se conectar, eu também vou me concentrar ali no que eu tenho que fazer e não vou abrir ali o coração. É literalmente isso que precisa acontecer quando a gente começa esse atendimento e a construção desse relacionamento com uma pessoa que está interessado na nossa empresa em comprar um produto nosso. A abordagem consultiva. Consultiva. Ainda mais quando a gente está falando em uma era, né? 2026. Vamos lá. Em que momento nós estamos? Na era da inteligência artificial. Eu até tinha compartilhado em um outro treinamento um estudo do Rafael Kiso, que é o dono, né? Do MLabs, que é a maior plataforma do mundo de gerenciamento de mídias sociais. Ele trouxe algumas tendências de 2026
E a primeira tendência que ele trouxe nesse estudo de janeiro foi justamente da hiperpersonalização na linha de frente dos atendimentos, da produção de criativos e assim por diante, para gerar conexão com as pessoas. As pessoas estão cansadas do que é robótico, repetitivo. Elas olham aquilo e pensam que é mentira. Literalmente, alguém copiou e colou esse texto. A pessoa está fazendo uma abordagem comigo igual ela fez com a pessoa anterior que ela enviou mensagem. E isso vai repelir ela. Então, a gente precisa estar bem atento, né, no início desse atendimento também, com uma abordagem consultiva, investigativa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, quando a gente estiver falando de Bunch. Exatamente. E para você que estava na live do Fernando, né, antes de chegar aqui na nossa mentoria, ele estava falando sobre o nosso cliente, né, que faturou aí R$1 milhão em um mês. E eu perguntei para a equipe aqui quais são os principais pontos, né? Qual o diferencial dessa clínica para que consiga atingir esse faturamento, né? Lembrando que não foi um caso pontual, né? A gente já vem numa crescente ali de resultados já há alguns meses. É uma parceria muito produtiva. Então, o que eles me trouxeram aqui? O de sempre, Carol. Humanização dos conteúdos, criativos estratégicos, porque nem sempre o criativo tem que ser bonito, né? Ele tem que chamar a atenção. Cadência aplicada na prática. Uso de prova social nos atendimentos. CRC, aqui eu vou colocar entre aspas, porque foi um pouco informal. Botando a cara com mescla de formatos para pontos de contato, que foi o que a Letícia trouxe no começo do nosso treinamento, vídeo bolinha, vídeo, áudio, texto, vídeo da CRC, vídeo da doutora, foto de paciente. E, além de tudo, seguem à risca o script da F5. Então, gente, coincidentemente, né, a gente viu o resultado deles agora, hoje, coincidiu com a data da nossa mentoria, mas o que a gente está trazendo aqui tem muito estudo, tem muita prática por trás. E tem muito resultado. É o que a Carol acabou de falar. Gente, não foi hoje o resultado. É todos os dias. Todos os dias as clínicas estão vendendo produto de high ticket por conta da nossa metodologia. Então, será que a Galileia tá aí? Não sei se porque a Galileia também, doutora Galileia, também nos deu um depoimento em vídeo hoje, falando da jornada dela. Sim. E a gente sabe que existem clientes em diversos momentos, né? Empresas em diversos momentos, de tamanho, de diversos portes. E numa ponta nós temos essa clínica, que faturou 1 milhão nesse mês, mas nós temos também a doutora Galileia, que confiou no nosso trabalho há 2 anos, chegou brava com a gente. Vocês não vão me enganar. A gente falou, nós não vamos te enganar, nós vamos construir um projeto de sucesso juntos. Ela chegou aqui faturando R$30 mil. Doutora, se você estiver aqui, um beijo. Você é muito especial para nós. Você é um grande case. E hoje ela fatura 250 por mês com F5. E foi uma construção, né, Carol? Exatamente. E aplicando exatamente esses pilares aqui que a equipe trouxe, que é o atendimento humanizado, o uso de vídeos no atendimento, o script correto, sem preguiça, né? Sem desculpas. Adaptando os scripts, né? Não Exatamente. Ctrl-C, Ctrl-V, colocando ali o nome da pessoa, personalizando. E o que todos têm em comum, além disso, né, da parte da prática ali do dia a dia, o que todos têm em comum é que o gestor, o dono, o sócio, ele não delega o acompanhamento dos dados. Não delega. Então, são todas reuniões pautadas em números. Isso daqui tá bom, isso não tá. Esse criativo me gerou tal venda. Essa parte do funil não tá saudável. A gente fechou mais mês passado. E assim a gente vai construindo. Acaba sendo um projeto muito massa de trabalhar, né? Perfeito, perfeito. É o dono não delegando o acompanhamento dos números, dos dados, das métricas. O time fazendo a cadência, seguindo as orientações que a gente passa. E a empresa trabalhando a diversificação de canais, né, Carol? Quando a gente está falando desse faturamento de 1 milhão, não tem um lead que é desperdiçado lá no Instagram, no social selling. Não tem um lead que fica para trás sem cadência no WhatsApp. Não tem um paciente que a gente não pede indicação. Google Meu Negócio com as avaliações em dia. Com as avaliações em dias, colocar o QR Code na clínica, ali na recepção, oferece um sonho de valsa, um bombonzinho para a pessoa avaliar, um desconto no próxima limpeza. Então, a gente precisa ter estratégias, né, de novas vendas para quem se torna paciente, porque
é uma jornada contínua. Se eu me tornei cliente hoje da Carol, a minha intenção é me tornar cliente para sempre da Carol. Eu quero comprar, né? Novas vezes. Carol, por quantas vezes a gente não vai em uma empresa e a gente não sabe dos outros tratamentos e procedimentos que ela faz e a gente compraria aquele procedimento, inclusive, se soubesse. Então, eu posso dar até um exemplo pessoal, um pouco pessoal, mas para vocês entenderem como isso está no nosso dia a dia, basta a gente abrir os olhos. Na podóloga que eu vou, ela faz reflexoterapia também. E eu vou nela há 4 anos, desde que eu estou em Florianópolis. Ela nunca tinha me falado. E aí, um dia pedindo indicação para ela, falou, não, mas eu faço. E aí eu falei, ué, olha, se eu soubesse que você fazia, né, eu já tinha até adquirido esse tratamento também antes. Então, a comunicação, ela está sob a nossa responsabilidade. Sim, e a qualidade do nosso atendimento, né, por muitas vezes vai acontecer também da pessoa não estar no momento de compra, da pessoa, eventualmente, não ter a condição mesmo necessária, né, para fechar o tratamento, mas a gente dá a gente faz um atendimento tão cuidadoso que a pessoa vê muito valor e ela indica. Então, por mais que ela não feche, ela vai lembrar da clínica quando o filho precisar, quando o sobrinho precisar, né? Enfim. E eu tenho um exemplo prático também. Não é de clínica, não é de serviço, é de produto. Mas é do meu óculos. Eu fui em uma ótica aqui perto do trabalho, porque a nossa rotina é bem corrida, né? E eu fui no mais perto que tinha. Um pouco ressabiada, porque não é dessas redes famosas. Mas fui lá. Confiei, adorei o atendimento do vendedor, muito querido, me senti em casa com ele. É uma ótica bem pequenininha assim, mas bem acolhedora, bem humanizada. Sentei, fiquei um tempão lá conversando com ele, comprei meu óculos. Depois, mais 4 meninas compraram o óculos no mesmo lugar. Por indicação da Carol. E hoje eu fui lá com mais uma pessoa, com o Eric, comprar mais um óculos. Então, só pelo atendimento que ele me deu, pela fachada, não foi por anúncio para começar, né? Pela fachada. Não teve comissionamento, né, Carol? Não teve comissionamento. Pela fachada também não chamaria atenção. E só olha e fala, gente, vai lá, é legal, tal, o cara atende bem, tem opção, o preço é bom. Acabei levando aí pra ele, pelo menos, acho que umas 6 pessoas, né? Acho que foi isso, 6 pessoas. Sim. Só esse ano. Ainda brinquei com ele. Falei, olha, já vou começar a cobrar comissão, que já tá ficando caro pra minha indicação, Sim. né? Mas, pura e simplesmente, pelo atendimento dele mesmo. Eu trouxe aqui pra vocês um slide para poder explicar de uma forma prática o que cada pessoa espera na etapa em que ela está do funil, tá? Então, o funil, para quem nunca ouviu falar, nunca é demais repetir, né, Carol? Ele é dividido por topo, meio e fundo. Então, é como vocês estão vendo aqui na tela, um triângulo, né, invertido, em que no topo está a maior parte das pessoas. Elas sabem pouco ainda sobre aquilo que elas estão pesquisando e estão buscando mais informações sobre isso. Eu gosto de trazer o exemplo do bruxismo. Eu não acordo sabendo que eu tenho bruxismo, né? Não sou dentista, não fiz a faculdade, eu não tenho esse conhecimento. Eu normalmente vou identificar algum sintoma. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça recorrente. Todos os dias que eu acordo, eu chego no trabalho e reclamo pra Carol que tô sentindo uma dor de cabeça. Aquilo me acende um alerta. Então, eu tenho um sintoma. E quando eu começo a pesquisar, eu identifico que este sintoma ele está relacionado a um problema. Opa, pera lá. Essa dor de cabeça é um problema. Eu posso estar com apertamento de dentes, porque eu vi o vídeo de um doutor em um anúncio no Instagram, pesquisando mais sobre isso, no Google, no Instagram. Eu cheguei até um vídeo de um doutor que ele está explicando isso de uma forma muito acessível. Olha, então, se você acorda todos os dias com uma dor de cabeça recorrente, isso pode estar relacionado ao apertamento de dentes, que é uma condição que se chama bruxismo. Um exemplo, tá? O doutor ainda não chegou na parte da explicação da solução, que existe uma plaquinha que vai aliviar esse sintoma. Por enquanto, eu ainda não cheguei nesse nível de conhecimento. Eu cheguei até o nível de reconhecer que eu estou com um problema que pode estar relacionado com apertamento de dentes. Quantas outras coisas não poderiam ser uma dor de cabeça, né? Exatamente. Pode ser outro tipo de problema que eu estou passando. Mas naquele momento me levantou a suspeita, eu vou dormir pensando naquilo. Será que eu estou apertando os meus dentes? Naquela noite eu durmo e observo que pode estar relacionado. Decido enviar uma mensagem
na clínica deste doutor que eu vi o vídeo. E quando eu enviei mensagem, a Carol me atendeu. E a Carol me atendeu enviando já um vídeo. Eu já vi como a Carol é. Eu falei, nossa, a Carol é sorridente, simpática. Já me enviou o vídeo, me recepcionando. Eu retorno ali a Carol falando, olha, Carol, estou com uma suspeita de que eu posso estar com uma condição. Eu vi um vídeo do doutor e eu me identifiquei com o que ele falou. E a Carol me responde de uma maneira muito acolhedora, falando, Letícia, vem aqui. Onde que você trabalha? Será que você não está pertinho da onde a gente é a nossa clínica? Pessoalmente, a gente vai te explicar como funciona, mas isso é muito comum. Olhem a técnica de rapport sendo aplicada. Isso é muito comum. Técnica de rapport a gente vai mostrar ali, mas de forma objetiva, é criar conexão através de um ponto em comum, né, com a pessoa que a gente está falando. Isso é muito comum, Letícia. Várias pessoas já chegaram aqui com essa mesma fala que você está me trazendo, sem saber que isso estava relacionado à condição do bruxismo. Mas o doutor é especialista há 10 anos. Depois que a gente faz o desenvolvimento de uma plaquinha personalizada para você poder dormir todos os dias, o alívio ele vai ser imediato. E daí, explica ali tecnicamente um pouco como que vai funcionar, mas de forma breve, ela já me acolheu, já trouxe áudio, já ligou para mim, já enviou vídeo, eu já vi no fundo do vídeo a clínica atrás, eu vi que é bonito a recepção, eu vi que a infraestrutura é bonita da clínica, que estava limpo o vídeo na hora que ela andou, ela foi até o doutor, mostrou o rostinho ali do doutor. Eu já comecei a sentir segurança de que essa clínica existe, de que não é mentira o vídeo que eu vi, de que é real, de que tem a cadeira lá, que tem o doutor, que tem a Carol. A Carol falou comigo, eu vi o áudio dela. Então, eu aumentei o meu nível de consciência. A partir deste momento, que eu já sei o meu sintoma, que eu já sei que está relacionado com o problema, que eu já estou avançando na identificação desse problema, que provavelmente é bruxismo, e que eu já entendo que tem uma solução e estudei os concorrentes e aonde eu posso resolver o meu problema, eu já estou perto do meu fundo de funil. Eu tô do meio pro fundo. No meio do funil, que é esse momento, é um momento de comparação. Então, eu não tô naquela fase inicial mais de sintoma. Eu já sei que eu tenho problema e eu estou comparando as pessoas que me oferecem soluções para decidir com quem que eu vou avançar. Então, o atendimento da Carol foi muito acolhedor, muito receptora. Eu fui lá e já fiz a avaliação com o doutor, já sei quanto custa lá. Mas, além disso, eu também fiquei curiosa com outro anúncio que eu vi, falando de condições de parcelamento até 24 vezes da plaquinha de bruxismo, na clínica do Johan, que tá aqui com a gente, né, Johan? O Johan fez um anúncio lá falando, pode vir, que é o mais barato do bairro, vem aqui, que eu vou cobrir a oferta. Esse vídeo me chamou muita atenção. Mas, quando eu cheguei lá na clínica, eu fiquei um pouco desconfiada, eu fui no banheiro, as coisas não estavam muito bem organizadas, eu já me levantou uma suspeita de como poderia ser a segurança daquele lugar. O doutor não me atendeu muito bem, o doutor me explicou de forma mais objetiva o preço, ele foi mais rápido ali para eu sair da avaliação. Não fiquei muito segura. Saindo dali, a Carol fez uma mensagem de follow-up comigo. Letícia, a gente fez a avaliação já faz 2 dias, você não me retornou. Eu tô preocupada porque a agenda do doutor tá começando a ficar um pouco mais apertada por conta da metade de mês que a gente tá chegando, as pessoas acabaram de receber. Nesse momento, a gente começa a ter muitas avaliações. Você ficou com alguma dúvida em relação ao orçamento? Posso te ligar? E aí eu retorno pra Carol, já criei conexão com a Carol. A Carol já me conhece, ela já sabe o momento que eu tô. A gente já falou sobre isso, ela já sabe como eu tô me sentindo. Já sabe o nome do meu filho, já sabe a minha história. Exatamente. E aí eu compartilho. Carol, eu não fiquei com dúvida, na verdade, no orçamento de vocês, mas eu fui em uma outra clínica que fica na rua de trás e eu fiz um orçamento lá também. Eu tô um pouco em dúvida, a questão do orçamento é um dos principais fatores para essa tomada de decisão. Talvez eu feche com eles. E aí a Carol falou, nossa, Letícia, mas eu fiquei tão confiante de que você fecharia o tratamento com a gente e nós daríamos continuidade, né, ao procedimento. O que eles te ofereceram? E aí eu explico para Carol. Olha, eles me ofereceram isso, aquilo e aquilo. E a Carol, nesse momento, ela vai vir com tudo quebrando as minhas objeções. Letícia, eu vou te antecipar
os riscos de você optar pelo mais barato. Gente, tá na mesa. Tá na mesa. Foi uma pergunta que ela fez e uma resposta que eu dei que fez com que todas as possibilidades dela quebrar essa objeção que eu trouxe estivessem disponíveis. O não é o início da nossa jornada com o lead. Quando o lead falou pra gente um não, a gente vai entender o porquê desse não. A gente vai perguntar o porquê desse não. Com interesse mesmo. Mas para a pessoa responder, a gente tem que primeiro ter criado uma conexão, né? Exatamente. Nessa história que você contou, que acontece todos os dias com os nossos clientes, né? Uhum. Se não tivesse gerado esse vínculo na primeira clínica, a primeira clínica nem passaria como opção na cabeça da pessoa na segunda clínica. Ela iria procurar a terceira clínica. Exatamente. Ela não faria essa ancoragem porque não gerou a conexão. É a mesma coisa quando a pessoa não comparece no agendamento, né? Uhum. É porque a pessoa não viu valor naquilo. Então, o atendimento bem prestado, né, seja presencial na clínica ou seja nesse momento anterior no WhatsApp, faz com que a pessoa lembre da gente. Exatamente. Senão a gente cai no esquecimento. Exatamente. E é isso que significa um lead de fundo de funil. Nesse momento, agora a gente já vai entrar na parte da cadência mesmo, na prática com vocês. Nesse momento aqui de fundo, é o momento que a gente pode trabalhar um gatilho de escassez, um gatilho ali para antecipar com que a pessoa vá na clínica. Não, Letícia, faz assim, ó, para tudo. Eu vou falar com o doutor agora para a gente conseguir uma condição especial para você fazer aqui com a gente, para você ter essa segurança. Você já identificou que aqui é o melhor lugar para você dar continuidade ao seu tratamento. Então, eu vou te dar um retorno daqui a pouquinho. Eu vou lá falar com o doutor e eu já volto aqui para falar contigo. Aí vai funcionar. No momento certo, na hora certa. Não é uma pessoa que acabou de me enviar mensagem, eu já vou antecipar ali um gatilho de escassez, falando que a agenda do doutor tá lotada. A pessoa ainda nem me conhece, eu ainda nem sei, né? Quem é a Carol para dar prioridade ali. Não, Carol, eu vou querer sim. Não, agora é diferente se eu construir esse relacionamento e eu trago o gatilho no momento certo. Exatamente. A gente tem que ter um respeito muito grande pela jornada do nosso cliente, gente. Essa jornada, ela não começa no momento que eu abro o grupo ali, a mensagem, né? A conversa e decido mandar a mensagem hoje. Tipo, a jornada do paciente, do lead, ela não zera todos os dias quando você decide que hoje é dia de mandar mensagem para ela. A jornada dela começou lá atrás, até antes do anúncio, né? Com a primeira dor que ela sentiu, com a primeira necessidade. E essa jornada, ela precisa ser muito coerente, senão a gente vai perder essa pessoa. E nessa linha que a Letícia trouxe, não vale só para o pré-atendimento, né? Para o agendamento. Vale para a jornada do pós-atendimento, né? Do relacionamento ali. Vale para os follow-ups. Gente, follow-up nessa era de hiperpersonalização, como a Letícia trouxe, não é um disparo em massa. Sim, a gente pode fazer campanhas. Dia dos Pais, vamos fazer uma campanha de reativação de base, tá tudo certo. Mas a gente não pode confundir a campanha sazonal, pontual, de fecha-mês, com o follow-up do paciente em específico. Aconteceu essa semana em um projeto, logicamente, não vou citar nomes, né? Mas a gente teve um lead super qualificado, veio do Google, praticamente preparado para compra, foi até a clínica, estava nas tratativas de só como ia fechar, tipo, já estava meio caminho andado. Aí a CRC me fez uma ativação como se a pessoa nunca tivesse ido no agendamento. Meu Deus, se sou eu prestes a fechar um tratamento de 30 mil reais, 20 mil, 40, que seja... Eu jamais sentiria confiança. Eu não ia voltar. Sim. Toda a construção feita até ali seria jogada por água abaixo, que é falar o quê? Eu estive aí, eu falei contigo, e aí você vem me mandar uma mensagem como se eu nunca tivesse ido. Isso parece bobo, né? Quando a gente faz um recorte do dia de quem está atendendo. Mas para a jornada dessa pessoa, a gente, naquela teoria do pico-fim, né? É o fim mesmo do relacionamento ali com essa pessoa. Acabou. Eu vou memorizar aquela experiência terrível e não vou me conectar novamente. Sim, exatamente. Perfeito, gente. Então, pra gente se encaminhar aqui pro final do nosso treinamento, a gente vai compartilhar duas coisas que são muito importantes agora. A primeira delas são as 3 técnicas principais de vendas que a gente precisa trabalhar nesses clientes, nesses leads, né? Que vão se tornar clientes com o nosso bom atendimento.
enquanto eles estão respondendo a gente. E depois a gente vai apresentar para vocês, de forma muito objetiva e prática, qual é a cadência que a gente segue, então, para as pessoas que não estão nos retornando, tá? Cadência de R$1 milhão, hein? Exatamente, gente. Quem consegue colocar isso em prática, obtém resultados, tá? A gente tem... um dos resultados da semana passada foi de um aumento de 40% ali nas taxas de agendamento e comparecimento, né, do que estava sendo aplicado antes para o que foi aplicado depois com a nossa metodologia. Então, um ponto muito importante, né, Lê? Eu sei que a gente está se encaminhando aqui, tem bastante conteúdo, mas acho bem importante trazer muito na linha da transparência que a gente tem aqui na F5 com os nossos clientes, né? A gente, lógico, comemora muito o faturamento de 1 milhão, é muito representativo para a gente. Mas quando a gente traz isso como um marco, né, a gente não pode desconsiderar o momento de cada clínica. Então, a gente consegue bater as metas, né, aumentar faturamento, como eu trouxe o caso de Galileia, como é esse caso ali de Blumenau, mas existe uma limitação, né, a nível de negócio, ainda que temporária, que precisa ser levada em consideração. Até para que a gente não quebre uma expectativa, tipo, a F5 me prometeu isso, né? A gente sempre leva em consideração, inclusive na hora de firmar as metas, né? De definir as metas mensais com os nossos clientes, o contexto em que ele está inserido, quanto ele pode investir, quanto ele já fatura, né? Quantos habitantes tem na região, qual é o ticket médio desse produto. Então, tudo isso também tem que estar em pauta quando você fecha uma agência ou quando você segue o projeto aqui com a F5, né? Para que não gere uma quebra de expectativa aí desnecessária também, porque todo mundo pode chegar no milhão, mas dependendo do momento dessa empresa, a jornada vai ser um pouco maior ou um pouco menor, né? exatamente. Então, vamos para a primeira técnica de vendas, tá? Gente, uma coisa que é muito importante vocês entenderem nesse momento é que o importante aqui é vocês entenderem o porquê que a gente aplica isso. Porque isso não vai ser aplicado de forma robotizada, tá? Começando pelo rapport, né? A gente fala muito que o rapport acontece já no dia a dia. Aquela conversa de elevador que a gente traz aqui como exemplo. O brasileiro, né? A Carol sempre compartilha isso. O brasileiro, naturalmente, ele já gosta de fazer rapport. A gente já tem proximidade, a gente já gosta de se conectar. Mas quando a gente entende o real ganho da aplicação dessa técnica, a gente vai aplicar ela de uma forma muito mais intencional, de uma forma muito mais consistente e até nos dias em que nós não acordamos tão dispostos, que a gente é ser humano, né? Tem dia que a gente acorda mais feliz, tem dia que a gente acorda com mais problemas, tem dia que a gente tá mais disposto, menos disposto. Mas no entendimento do que significa a aplicação dessa técnica, a gente não vai deixar de aplicar ela em um dia que a gente não acordou tão disposto, porque a gente sabe como conduzir e o que ela vai trazer para nós. Então, o rapport é uma técnica de conexão através de um ponto em comum que a gente vai criar com essa pessoa. Nada mais é do que nossa, Carol, eu te entendo, eu imagino como você está se sentindo, eu chamo a Carol pelo nome, eu humanizo, eu personalizo, eu crio proximidade da Carol comigo, eu encontro algo para elogiar ela que seja verdadeiro. Não adianta, né? A Carol chegou, não gostei de como tá o cabelo dela, daí eu vou forçar um elogio. Eu gostei de como tá o seu cabelo. Não, se foi o óculos, eu vou elogiar. Então, o óculos. Carol, eu achei o seu óculos lindo. Ele traz muita personalidade para você. Eu vou buscar me conectar com essa pessoa. Da mesma forma, quando a gente faz a técnica do espelhamento de com quem a gente está conversando. Eu tô falando com um senhor de idade, eu vou adaptar minha comunicação para ele. Eu vou enviar um pouco mais de vídeo, eu vou enviar um pouco mais de áudio. Não vou falar termos técnicos. Não vou falar termos técnicos, ele não vai entender nada. Eu vou buscar trazer uma comunicação que ele se identifique e ele se conecte comigo. Estou falando com um jovem sobre lentes ou um outro procedimento ali, ortodontia, eu vou me conectar com ele. Eu vou trazer uma comunicação mais leve também. Eu vou enviar uma figurinha que eu deixo separada ali. A gente vai falar que ele vai farmar a aura. Não vai dar pra trazer o 6-7, porque eu não sei nem como aplicar o 6-7. Eu não sei nem o que é, mas a gente vai buscar trazer uma palavra ali que ele vai dar uma risadinha. Gente, riu deu abertura pra pessoa se conectar. Riu, a pessoa, ela vai chegar mais perto de ti, ela vai estar mais interessada no que você vai falar. Porque se a gente fica muito no âmbito
da venda, muito técnico, a gente gera distanciamento. E a venda, ela é um processo emocional. É claro que vai envolver a racionalidade para tomar a decisão de passar 30 mil no cartão ou no Pix, né? No boleto. Mas a racionalidade está na nossa condução, né? Enquanto guia, o processo ele é racional na parte de quem está atendendo. A parte que está sendo atendida, ela é, em sua grande maioria, isso neurociência, PNL e várias outras frentes explicam, é tomada totalmente pela emoção. Inclusive, não, né? Inclusive, recentemente fiz um curso de Growth e Neurociência da ESPM e ali eles trouxeram um estudo atualizado sobre como funciona o nosso cérebro, né? Para aprender a atenção. E dentro dessa aula, ele estava explicando que são microsegundos que a gente leva para o nosso cérebro identificar se emocionalmente aquilo faz sentido para mim ou não. Então, são microsegundos para o cérebro parar e acompanhar o anúncio. A mesma coisa no atendimento da primeira mensagem ali no WhatsApp. Exatamente. São microsegundos para o meu cérebro falar, beleza, isso faz sentido eu continuar lendo ou não, no viés emocional. Por isso, a gente não usa o como posso te ajudar. Né, exatamente. Oi, como posso te ajudar? Sendo que eu já sei que eu posso ajudar ela com lentes, ou com protocolos, ou com o produto que eu estou oferecendo, porque ela já viu nas campanhas o que eu estou comunicando. Então, isso é outra coisa muito importante. Você que está na linha de frente do atendimento, você precisa entender o que está rodando nos anúncios, como o doutor conduz a avaliação, o que ele fala. Tem que ter proximidade, gente. O Fernando, o nosso CEO, ele traz muito isso, né? Que a atendente que está na linha de frente, ela é uma extensão do avaliador. Por exemplo, quando a gente está falando de clínicas odontológicas, ela precisa estar conectada com a forma que o doutor fala, com o que ele vende, porque é dessa forma que a gente vai gerar confiança para a pessoa ali. Traduzindo, gente, o rapport, a conexão que a gente cria com essa pessoa, ela vai fazer com que a pessoa fale a verdade para você quando ela tiver uma dificuldade em avançar na compra desse tratamento, desse procedimento. Se eu estou conectada com você, CRC, que está me atendendo, eu vou te falar a verdade porque eu não estou fechando, né? O exemplo que eu dei aqui da Carol, se eu estou conectada com a Carol, eu vou compartilhar com ela que eu fui no concorrente, eu fiz um orçamento e eu estou tendenciosa a fechar nesse concorrente porque o preço está mais baixo. Agora, se eu não me conectei, eu não vou falar a verdade e a Carol não vai ter, consequentemente, a oportunidade de quebrar essa objeção. É como se o fato de ter algo em comum fizesse com que o meu cérebro confiasse em você, né? Exatamente. Partindo, então, agora para o spin selling, o que significa o spin selling, tá? Então, com o entendimento do para que serve o rapport, eu sempre vou buscar utilizar isso em momentos específicos do atendimento, estratégicos. Eu não vou ficar o tempo inteiro querendo que a Carol sorria para mim, fazendo piadinha e aplicando isso, né? Em momentos que não são intencionais, eu preciso aplicar isso uma vez ou outra, mas vai ser no máximo em 10% do meu atendimento. 80%, 90% do meu atendimento precisa ser profissional para passar segurança e credibilidade. Mas, aplicando essa técnica, eu vou ter muito mais conexão da pessoa comigo. E a segunda técnica é o spin selling, tá? Então, o spin selling, ele é uma técnica em que faz com que a pessoa esteja no centro desse atendimento. É sobre a Carol. Quando a Carol chegou para falar comigo, eu quero saber sobre ela, eu quero investigar. É uma rotina de jornalista, né? Que o Fernando também fala. É uma rotina de investigação. Em que momento você está, Carol? É a primeira tradução ali do spin, né? Então, o S é de situação. Eu vou entender o contexto que a Carol está. O P é de problema. Eu vou identificar a dor da Carol. O I é de implicação. Eu vou ampliar a consciência dela, se ela se manter nesse momento em que ela está hoje. Quais são os problemas no futuro? E o N é de necessidade. E se a necessidade que a Carol tem não for algo que eu tenha solução? Eu preciso ser honesta com ela. E às vezes a gente está tão focado em vender, e eu quero vender, às vezes aquele lead não vai ser para ti. E a gente vai ter que... Ou às vezes agendar, e exatamente. Aí a gente tem no show. Vamos supor que eu só trabalho com procedimentos que são acima de 60, 70 mil. E a pessoa está me falando que o máximo que ela pode gastar com isso é 5 mil. Não vai ser uma pessoa que eu vou poder atender e eu vou ter que ter essa identificação no início do projeto, do atendimento, para poder ser clara com a pessoa e ser transparente também. Então, como funciona essa aplicação? Assim
assim que a pessoa inicia ali, né, a conversa com a gente vai entender em que momento ela tá. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Eu sou a Letícia, vou ser responsável pelo seu atendimento, sorriso no rosto, tom de voz, energia, gravação de vídeo. Me conta um pouquinho. Hoje, você já fez esse tratamento de lentes? É a primeira vez que você está buscando? Você já ouviu falar em algum outro lugar? A Carol vai começar a compartilhar comigo. Não, Letícia, eu estou em tal momento, eu já pesquisei. Opa, ela está no meio do funil. Ela já entende, ela já pesquisou, ela já falou de 2 concorrentes da minha região, ela já está avançada, que eu preciso ter um atendimento mais consultivo, um pouco mais acelerado, porque eu posso perder ela para o concorrente. Se ela me trouxer uma resposta diferente disso, Letícia, eu nunca pesquisei sobre isso, estou começando a pesquisa agora. É uma jornada mais cadenciada, eu vou enviar vídeos mais iniciais ali do doutor, do Instagram, da clínica, para ela começar a conhecer a gente. E aí, eu vou aumentando o nível de consciência dela de forma mais gradativa. Agora, se eu não fiz a investigação e eu não entendi o momento em que ela está, eu já vou começar esse atendimento de uma forma equivocada. Eu gosto sempre de chamar, né, para uma reflexão, assim, de casos práticos. Eu sou muito prática. Então, já aconteceu comigo, inclusive, eu já fiz aplicação de Botox, né, toxina botulínica, diversas vezes, muitos anos. E mudando de cidade, estava buscando alguém para fazer aqui. E eu já sei o que é, eu já fiz, eu sei, já não tenho dúvida nenhuma. Eu só quero saber quanto é e qual a indicação da pessoa para saber se eu vou confiar na pessoa ou não. E, gente, essa mulher desse atendimento, juro, foram uns 4 ou 5 dias, ela voltando nas perguntas, assim, de topo de funil, como se eu não tivesse conhecimento nenhum. Eu só falava, quero agendar uma avaliação. E ela voltava o atendimento pro momento, tá, mas você já fez anteriormente? Me conta um pouquinho mais para eu te falar qual vai ser a melhor indicação para você. Eu falei, meu Deus, chata, não fui, desisti. E aí fica um convite. Como você gostaria de ser atendido, né? Um convite à reflexão. Como você gostaria de ser atendido ou atendida para um serviço que você está buscando agora? E começa a avaliar os atendimentos que você está envolvida, né? Que você chamou ou eventualmente procuraram você, mas você enquanto cliente mesmo. O que você está gostando e o que você não está gostando? Essa pessoa está buscando entender em que momento você está? E aí, com base no que os outros estão fazendo também, você entende o que você pode aplicar ou ainda mais, né? Não replicar. Exatamente. O segundo passo do spin selling é o problema. Então, eu identifico a dor. Então, o que mais te incomoda, Carol, nessa situação que você vive hoje? Percebam que, através dessas perguntas, gente, estou fazendo a pessoa pensar sobre o problema dela. Eu estou ampliando a consciência dela em relação ao momento que ela está passando. Então, a Carol vai compartilhar um pouquinho mais sobre a dor dela comigo. Implicação. Então, isso está impactando na sua vida, né? Na sua rotina, nas suas gravações. Você sente vergonha por essa questão da falta de lente? Você acha que você se sentiria mais segura se você tivesse utilizando lente hoje? E aí ela vai começar a explicar um pouco mais para mim sobre isso. E, por fim, da necessidade. Então, eu levo a pessoa para sonhar comigo. E se você hoje fizesse, como seria? Nossa, eu me sentiria muito mais segura para fazer as gravações, para estar na frente das câmeras, eu ia sorrir de uma forma mais espontânea. Então, aqui, eu tô levando ela para uma visão de futuro de como ela vai se sentir ao adquirir esse procedimento. Então, perfeito, gente. Então, o spin serve para a gente identificar o momento em que o cliente está, a dor e a necessidade. No Bunt, a gente tem, então, a nossa terceira técnica, que significa entender quem é a autoridade, o tomador de decisão, que vai passar o cartão, e o quanto a pessoa tem de orçamento para a gente poder avançar. Vejam bem, se eu estou fazendo atendimento ali da Carol, e o pai da Carol precisa participar da decisão dela de comprar lentes, e eu não sei disso, eu não perguntei disso em nenhum momento, pode ser que a Carol venha na avaliação, junto com o doutor, sem trazer o pai dela. E aí depois ela vai ter que fazer o papel de vendedor em casa, de doutor, para conseguir convencer o pai dela de que pagar aquele valor de tratamento, um tratamento alto, vale a pena, faz sentido, sozinha. Então, na técnica de Bunt, nada mais é do que a gente ter esse entendimento de que em algum momento da conversa, do meu questionamento, da minha aproximação ali com o lead, eu preciso identificar quanto ela tem separado para
investir nesse sonho, nesse procedimento, nessa vontade. Quem vai decidir? Carol, e você? Você que vai comprar mesmo com a gente? Tem alguém que vai fazer parte disso contigo? Tem um marido, um namorado? Necessidade real. Então, o que está te motivando agora a resolver isso, né? Que está conectado também com o SPIN. E o timing. É para agora? Você está se planejando mais para o final do ano? Perto do Natal? Ou é algo que você queria fazer em menos tempo? Por quê? Se ela me trouxer assim, Lê, estou começando agora as pesquisas, mas eu quero fazer isso a médio e longo prazo. Daqui 4, 5 meses, eu vou cadenciar a construção desse meu relacionamento com a Carol. Eu não preciso antecipar, diferentemente da pessoa que está querendo aquilo para amanhã porque ela tem um casamento. Olha, Letícia tem um casamento daqui a 15 dias e naquelas fotos eu quero já estar com o meu sorriso novo. Com essa pessoa, gente, eu já vou ligar para ela na hora, eu vou antecipar e avançar muito mais rápido no atendimento e no aumento da consciência. Então, isso também vai trazer uma ordem de priorização das pessoas que eu estou atendendo, tá? Então, rapport, SPIN e BUNT. Cada um serve para algo diferente. Percebam o objetivo que eu tenho. O rapport é para me conectar e para a pessoa falar a verdade para mim. E ela se sentir confortável e à vontade comigo. O BUNT, ele é para eu saber se ela tem orçamento, se a necessidade dela é para agora, se é mais para frente, quem é que vai tomar essa decisão junto com ela. E o SPIN é em qual momento ela tá. O que ela tem... Por que para ela aquilo é uma dor? Pode ser por conta da estética, pode ser por conta da funcionalidade. Para cada cliente, uma dor específica e eu preciso, do início ao fim, estar com a minha comunicação e construção de relacionamento conectada a essa dor específica da pessoa que eu estou fazendo atendimento. Se eu quero fazer lente por conta de estética e a Carol tá falando comigo por outro tipo de motivo, por preço, e eu não tô buscando preço, tô buscando qualidade, perdeu a oportunidade, porque naquele momento eu tô buscando por qualidade, não importa para mim o preço que eu vou pagar, eu quero me sentir segura, eu não quero ter problemas depois da minha gengiva. E aí, se a Carol não se conectou com essa dor minha específico e tá conduzindo em outro sentido, de opções de parcelamento, de velocidade, rapidez, agilidade, não era o que eu queria, não vai ter conexão, tá? Então, a gente precisa aplicar essas estratégias para a gente conseguir ter uma conversão, né? A agenda cheia de uma forma intencional também, para colocar ali dentro da sala do avaliador as pessoas que precisam estar junto com ele. Tem um ponto muito importante que existe hoje em dia muita terceirização, né, desse serviço de CRC. Então, você, dono de clínica, né, dentista, gestor, enfim, você precisa acompanhar muito bem essa cadência para que a gente não tenha um ponto cego dentro dessa jornada. E até para entender o que você vai negociar nesse contrato, né, dessa prestação de serviço. A pessoa vai receber por agendamento feito ou por agendamento comparecido? Como que vai funcionar essa dinâmica? Porque muitas vezes a gente força ali o agendamento e a gente tem um gargalo ali no comparecimento, né? E aí é uma falsa ilusão de que o problema está sendo resolvido, né? Que as taxas estão saudáveis e tudo mais. Por isso que você, né, tomador de decisão, você responsável mesmo, você dono, não pode delegar nem terceirizar essa responsabilidade. E também, o que a gente está trazendo aqui de repertório, né, de técnicas, do que fazer, como falar, dá vontade de aplicar tudo e parece que se aplicar tudo de uma vez vai funcionar. E não é assim, você precisa testar. Às vezes, para um cliente vai funcionar, para um lead vai funcionar o BUNT, o outro vai funcionar o SPIN, outro só no rapport. Os velhinhos ali, né? Normalmente, no rapport, a gente já consegue progredir bastante. Então, aplicando também, você vai entendendo. Para esse aqui faz sentido só algumas etapas do BUNT, né? A gente vai testando o pitch, mas não utilizem tudo de uma vez só, sem entender a necessidade dessa jornada da pessoa. Porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo lá, tentando colocar o meu Botox. Eu falei, vai aparecer um interrogatório. Exatamente. Não quero mais. Vai aparecer um interrogatório. Então, no caso ali, eu poderia ter retornado, né? Carol, como você já entende, já tá acostumada e habituada a fazer, eu vou te trazer aqui de forma bem objetiva, tá? Funciona assim, assim, assim. Os horários são esses, aqueles. Quando fica melhor pra ti? Funciona, não funciona? A Carol vai me trazer já o retorno e eu vou avançar na jornada com ela. E pra gente finalizar, então, nós vamos trazer aqui uma grande estratégia, né? A técnica
dos pontos de contatos ímpares e pares, né, dona Carol, que nós aplicamos aqui Exatamente. no nosso atendimento e cadência de mensagem com os leads que não estão nos retornando. Falamos muito até agora de como a gente conduz quando a pessoa está retornando a gente, do que a gente pergunta, de como a gente aplica as técnicas, como a gente entende se ela está no topo, no meio, do fundo, o que funciona para cada uma dessas pessoas em cada uma das etapas que elas estão. Mas a gente tem uma cadência estratégica, né, para quem não está nos retornando ainda no WhatsApp. Exatamente. A gente comentou um pouquinho mais cedo na nossa mentoria, né, que a gente precisa de alguns pontos de contato. A nossa sugestão é que sejam feitos pelo menos 8. Por quê? Essa jornada linkada com os momentos do funil dessa pessoa, né, em relação à tomada de decisão para esse problema e solução que a gente resolve, é muito extenso. Então, eu tenho que identificar qual o momento dessa pessoa e dentro de cada momento que ela está, eu vou precisar de mais pontos de contato ou menos pontos de contato. E aí, essa nossa jornada, essa nossa cadência, ela vem muito na linha daqueles leads que não estão nos retornando. E é muito importante que, independente dele estar me retornando ou não, eu faça o meu papel, eu cumpra com a minha obrigação. Por quê? O objetivo principal dessa cadência, né, é que a gente consiga, na ideia ainda de guia turístico, conduzir essa pessoa da chegada até o fechamento, né, até o agendamento, ainda que sem o ponto de contato frequente dela ali comigo. Então, qual é a ideia? Eu gosto de separar em 2 caixinhas, né? Então, a gente divide entre os pontos de contatos ímpares e os pontos de contatos pares dentro dessa jornada de 8 pontos. Então, dentro dos pontos de contato ímpar, a gente vai trazer as técnicas que a Letícia trouxe, né? Da postura mais jornalista, as perguntas de spin, de bunch. Eu vou ser verdadeiramente interessado, vou entender em que momento essa pessoa tá, vou fazer perguntas, vou querer conversar, vou ser aquele amigo que mora longe, que ele não vê há 5 anos. Só que, muitas vezes, se a gente fica só fazendo perguntas sem o retorno dessa pessoa, né? Eu posso continuar não tendo essa evolução. Eu fico falando sozinha ali e acabo repelindo essa pessoa também. Então, a gente vai intercalar esses pontos de questionamento, de pergunta, de postura mais incisiva, né, com os pontos de contato pares. O que eles representam? Os pontos de contato pares são estrategicamente definidos para que a gente conduza o nível de consciência dessa pessoa sem que necessariamente ela fale comigo. Então, cada um desses pontos de contato par, ele tem um objetivo, uma objeção por trás, que tem por objetivo tirar a pessoa dessa objeção e levar para a próxima, né? Então, vamos lá para os pontos de contato pares, tá? O primeiro ponto de contato, então, a gente acolhe essa pessoa, entende a jornada, vê se teve o criativo ali, o anúncio que ela foi convertida, entendeu o momento que ela tá, beleza. Segundo atendimento, a pessoa parou de me responder. O segundo atendimento, eu vou para a nossa famosa prova social. Por quê? A gente sabe, né, tendo a nossa clínica ou trabalhando em uma clínica, que existe uma comparação quase que injusta, né, Lelê? Entre indicação e tráfego. Por quê, gente? A pessoa que vem de indicação, ela já tem muitas objeções quebradas, ela já viu o resultado, ela já sabe que funciona, ela já ouviu muitas vezes da boca de um conhecido, já tem algumas preocupações que são sanadas, que são dúvidas, né, que são sanadas, que são atendidas só de saber que alguém fez. Então, esse segundo ponto de contato, com o envio de um material de prova social, vem muito com o objetivo de equiparar esse lead com uma indicação. Lógico que não é a mesma coisa de eu, irmã da Letícia, indicar o serviço, mas ainda assim é uma pessoa, né, ali do outro lado que passou pelo processo, tá? Então, primeiro eu vou ser receptivo, acolhedor, depois eu vou mostrar para essa pessoa que existem pessoas validando e usufruindo do meu serviço, tá? O próximo ponto de contato par, a gente vai dar a famosa carteirada, né, Lê? Então, eu já acolhi essa pessoa, eu já me conectei com ela, eu mostrei que as pessoas estão utilizando, né, e validando o meu serviço, e agora no ponto de contato na prova de autoridade, eu vou dar a carteirada. Eu vou mostrar para ela o porquê as pessoas estão
validando o meu serviço. Aí aqui entram todos os possíveis diferenciais, né? E aí já vai mais um exercício ali pra gente. Quais são os seus diferenciais? Seus diferenciais de verdade, né? Por que eu vou escolher ir na sua clínica ou na sua empresa e não no concorrente? E não é a estrutura premium. Não. Qual é o seu diferencial mesmo? Qual é... Por que as pessoas te indicam? Você tem 30 anos de atendimento? Beleza, mas por que há 30 anos você tem sucesso? É o seu atendimento humanizado? Você separa um tempo maior para atender essa pessoa, para entender um pouco mais da vida dela? Você tem uma parte de tecnologia que ninguém mais da sua cidade tem? Você abraça mais ela? Eu já ouvi isso muito de alguns doutores. Eu abraço, eu pego na mão. Um bolinho quentinho, né? Sim. Um cafezinho. Então, faça esse estudo também de quais são os diferenciais de verdade da sua clínica, tá? Então, a gente já se conectou com a pessoa, mostrou para ela que as pessoas estão validando o nosso produto, o nosso serviço, mostramos o porquê as pessoas estão fazendo isso e depois a gente vem com o gatilho da reciprocidade. Então, além de tudo, eu vou dar antes de querer receber, eu vou ceder alguma coisa. E aqui, falando no âmbito do WhatsApp, né, muitas vezes a gente está falando de informação. Eu vou contribuir com o que eu tenho de conhecimento. Então, eu vou explicar para essa pessoa em vídeo, né, qual é o pós-operatório, por que aqui na clínica a consulta, né, o tratamento, a cirurgia dura menos tempo, por que ela tem que pesquisar antes de fechar qualquer clínica, o que ela tem que se atentar dentro desse processo pós e antes do operatório. São diversos materiais educativos, como se fosse uma rede social mesmo, que eu distribuo para essa pessoa, para que ela confie em mim. Poxa, a Letícia está me mostrando aqui como é o pós-operatório na clínica. Aquela outra clínica que me atendeu é mais barata, mas eu não sei se ela tem o mesmo nível de conhecimento e acolhimento, né, em relação ao meu tratamento. Então, percebam que é uma jornada muito bem cadenciada e estruturada, por isso que ela funciona. E tem um porquê, né, gente? Isso aqui envolveu muito estudo, né, Carol? E prática, e resultado, né? Prática, resultado. Exatamente. Então, é muito importante a gente estar atento, né, aos exemplos que a Carol está compartilhando. Exatamente. Então, para a gente finalizar, expliquei aqui para vocês os pontos de contato 2, 4 e 6, né? Lembrando que eles são intercalados com perguntas, né? Vou mostrar o slide anterior para vocês poderem ver como eles se encaixam, né? Então, 2, 4 e 6 foi o que a Carol trouxe até agora. Intercalados são aqueles pontos de contato que a gente vai estar conversando de forma mais ativa, né, com a pessoa. Exatamente. E aí, pra gente finalizar, então, com o nosso último gatilho, que seria o 8º ponto de contato, a gente vem com o gatilho de urgência ou escassez. Cara, eu já fiz tudo que eu podia com essa pessoa, né? Já gerei valor. Falando com ela quase um mês. Já gerei todo tipo de valor possível, já distribuí conteúdo, já mostrei quem tá fazendo, já mostrei com que ela deve se preocupar, né? E agora eu vou colocar um gatilho para que ela tome essa decisão. Muito na linha de que aqui algumas pessoas ainda não estão preparadas e tá tudo bem. Mas algumas, assim como bons brasileiros, né, procrastinadores, estarão só esperando esse momento. Então, é aqui que a gente vai falar que vagou aquele horáriozinho na agenda que não estava previsto. A gente vai falar de condições especiais só para esse final de semana, só para esse mês. Dia dos Pais está chegando, né? Exatamente. Dia dos Pais está por aí. Está chegando. Um exemplo, por exemplo, né, Mas está chegando mesmo, a gente já pode começar a elaborar algo nesse sentido. E, gente, essa cadência aplicada junto com o exercício diário de estar presente nos atendimentos, de se preocupar com a pessoa, isso não é balela, tá? Isso é real, isso funciona de verdade. São as soft skills hoje, né, Lelê? Exatamente. Vão fazer com que você tenha, com certeza, um aumento dos agendamentos e dos fechamentos na sua clínica. Perfeito, gente. Quem ainda não recebeu os nossos scripts, pode acionar a equipe, o seu CS ali, para quem está acompanhando a gente no Instagram. Todos os nossos projetos, a gente tem um CS especialista que acompanha e traz os direcionamentos justamente do que enviar, como enviar. Fiquei com dúvida, apliquei aqui o rapport, fiquei com vergonha, como eu deveria ter feito. Compartilhem com a gente, gente. O grupo, ele é nosso. Sintam-se à vontade para compartilhar todas as dúvidas que vocês tiverem no momento de aplicação aqui, que a gente vai te responder, a gente vai te explicar como ajustar e como otimizar
o que já está sendo feito hoje. Exatamente, é só mandar um direct que a Camille responderá você, né, Camille? Os SDRs também estarão disponíveis, nosso time de especialistas. E para os nossos clientes que estão também compartilhando esse momento nosso aqui dentro da mentoria, as indicações que vocês trouxerem de clientes, a gente também tá com uma promoção. A gente tá com uma promoção muito especial mesmo. É uma promoção, né, Carol? Uma condição muito especial de bonificação. Então, se você trouxer um cliente novo para F5 Estratégia, R$500 de desconto ali na sua mensalidade, ou a gente faz o Pix também. Exatamente. Nesse mês de julho. Nesse mês de julho. Gente, tem bastante coisa ainda que a gente poderia explorar, mas a gente extrapolou já o nosso tempo, então, em respeito a vocês, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. A gente vai encerrar, mas teremos em breve o nosso próximo encontro. Antes de encerrar, só eu queria que a Luciana falasse. Tá aí ainda, Luciana levantou a mão. Thaís, gostou do treinamento? A Thaís tá aqui com a gente. Aline. Consegue ver se a Luciana tá aí ainda, Lê? Eu tenho que abrir aqui o áudio. Oi, boa noite, gente. Gostei sim, maravilhoso. Tô aqui ouvindo tudo, inclusive com a Aline, tá? Perfeito. Obrigada, Thaís. Feliz em saber. Obrigada por ter acompanhado a gente até agora, né? Passamos uns 20 minutos. Pode falar, Luciana. Gostei sim, muito bom o conteúdo. Feliz em saber. Vamos ter mais encontros, tá, gente? A gente espera vocês nos próximos também. Luciana, Thaís, vocês anotaram ali as respostas do começo? Da estrutura comercial, CRM. Deixa eu fazer uma pergunta. Amanhã tem uma reunião com a F5, é vocês que treinam a SRC? O nosso time de CS, que é treinado por nós. O time, ele vai dar o treinamento ali no one-on-one com a equipe de CRC, mas os nossos treinamentos também estão gravados e a gente disponibiliza, né, no grupo os links desses nossos treinamentos também. E qualquer dúvida, a equipe aciona a gente, mas eles estão no dia a dia aqui já bem direcionados. Oi? Então é vocês que vão treinar a minha CRC, vocês duas. O nosso time de CS, mas a CRC ela também vai ser convidada constantemente para os treinamentos meu e da Carol. O acompanhamento mais próximo é com o CS responsável pelo projeto, né? Mas nós estamos sempre juntos acompanhando também com os nossos treinamentos coletivos aqui. Thaís pode falar também. Eu gostei muito, é bastante coisa, eu acredito, vou falar pra ele, em nome de Aline, que tá aqui comigo, bastante coisa para a gente conseguir assimilar tudo certinho. Eu queria saber se depois tem algum material por escrito que a gente pode ter acesso. Claro. Claro, com certeza. A gente compartilha com vocês, sim. Quem quiser algum material de apoio de tudo que a gente apresentou aqui hoje, pode sinalizar no grupo que eu pessoalmente compartilho com vocês ali no grupo e envio o material amanhã, tá? A gente vai mandar o nosso PDF aqui, né? Nossa apresentação. E tem até alguns outros conteúdos que a gente se empolgou e acabou não conseguindo passar, né, Lê? Mas é bem completo. E para você que está no Instagram, a nossa social, Camille, avisou que se você comentar 1.000.000, vai receber o quê, Camille? Vai receber o conteúdo também. Conteúdo gravado e o material? Exatamente. Gente, muito obrigada, então. Muito obrigada mesmo por terem nos acompanhado. Meia hora, não foram 20 minutos, foram meia hora a mais, Letícia. Se deixar, a gente fica mais 3 horas aqui. Mas esperamos vocês nos próximos, tá? E o que precisarem, vocês, nossos clientes aqui do Meet, estamos disponíveis, nós e o nosso time, né? Para tirar qualquer dúvida em relação a funil, a atendimento. A gente quer que todos vocês se tornem cases aqui também. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, contem com a gente, perguntem, tragam suas dúvidas, que com certeza a gente vai encontrar
uma solução, né, Lê? Isso mesmo, pessoal. Contem conosco, vamos juntos acelerar os resultados da empresa de cada um de vocês que está aqui. Qualquer dúvida, pode acionar ali a equipe no grupo que a gente está à disposição. E muito obrigada pelo tempo de vocês. Esse é o primeiro passo para a gente evoluir em tudo que a gente faz na vida, né? Estar disposto e não medir esforços em nos esforçar. Então, parabéns para vocês que se dedicaram até 8 horas da noite para estarem aqui junto com a gente, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Esperamos Boa noite. vocês no próximo Você junto do com a gente. Instagram, esperamos vocês também aqui como cliente. Tchau, Boa tchau. noite, gente.